Sabe aquela sensação que parece que virou a trilha sonora da nossa vida? Sei bem qual é. Uma exaustão constante, mas que ao mesmo tempo vem junto com uma pressão para ser mais produtiva, mais criativa. Mas tudo, né? Exato. É um paradoxo muito estranho. A gente sente que pode fazer qualquer coisa, mas no fim do dia o que sobra é só o cansaço, aquele esgotamento profundo. Por que a gente se sente assim? Pois é. É para tentar entender esse nó que a gente vai mergulhar hoje no ensaio Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. A nossa missão aqui é usar as ideias dele para entender essa fadiga que parece ser de todo mundo. Exatamente. E o mais provocador em Han é que essa fadiga não é um problema seu, meu, um problema individual. Não é só má gestão do tempo, então. De forma alguma, é o sintoma de uma mudança gigantesca na estrutura da sociedade. Ele diz que a gente deixou para trás a sociedade disciplinar para entrar na sociedade do desempenho. E essa transição mudou o que exatamente? Mudou tudo, não só como a gente trabalha, mas a nossa alma. E principalmente as doenças que nos atingem. O ponto central da nossa conversa vai ser entender como, para ele, o grande vilão não é a negatividade, o não. E o que é, então? É o excesso de positividade, o sim constante. Ok, vamos com calma, porque essa ideia de que a positividade é o problema já vira muita coisa de cabeça para baixo. Vira mesmo. A primeira tese dele, então, é que cada época tem suas doenças. Certo. No passado, a gente lutava contra bactérias, vírus, inimigos claros. Isso, o século XX foi o da imunologia. Mas o Han diz que o nosso século, o XXI, é neuronal. Doenças como burnout, depressão, TDAH. Elas não são infecções, né? Não tem um invasor externo. Exato. E essa é a chave do que ele chama de paradigma imunológico. Pensa na Guerra Fria. Muros, fronteiras, vacinas, o mundo era dividido. Dentro e fora, amigo e inimigo. Isso. A nossa defesa era criar uma barreira contra o diferente. Mas o que o Han diz é que a globalização e o neoliberalismo simplesmente implodiram essas barreiras. O estranho não é mais o inimigo. Ele virou o quê? O exótico. Algo para ser consumido, uma experiência nova. Tá, mas se o inimigo não vem mais de fora, de onde vem a violência que causa essas doenças neuronais? Porque, vamos combinar, burnout é uma experiência muito violenta. Aí que está a grande virada de Han. A violência não sumiu, ela só mudou de endereço. Ela não vem da negatividade do outro, mas de um excesso do igual. Excesso do igual? Como assim? É a superprodução, o superdesempenho, a supercomunicação. Pensa no feed de uma rede social profissional. Entendi. Não é um inimigo te atacando. É um fluxo infinito de sucesso, de produtividade, de otimização dos seus colegas. Ninguém está te proibindo de nada, pelo contrário. Estão te mostrando tudo o que é possível. E a pressão para se igualar. É o que te esgota. Essa é a violência do excesso na prática. Entendi. Então não é um vírus que ataca o sistema. Não. É o próprio sistema superaquecendo. É tipo um motor que acelera tanto, com tanto combustível positivo, que ele simplesmente funde. Analogia perfeita. E o perigo é que você não pode criar anticorpos contra o excesso de si mesmo. Não tem como lutar contra isso, então. É muito difícil. A violência do passado era privativa. Ela tirava algo de você. A de hoje é saturante. Ela te enche até transbordar. O dano só aparece depois do colapso. Que é o esgotamento, o burnout. Exato. Essa ideia de uma violência que vem de dentro me faz pensar. Quem é o vilão nessa história toda? Se não é um chefe carrasco, um sistema com regras claras, quem está no comando? Essa pergunta nos leva direto para a diferença entre a sociedade disciplinar e a do desempenho. A disciplinar era do Foucault, né? Isso. A sociedade dos espaços fechados. O hospital, o presídio, a fábrica, lugares com muros, regras claras, vigilância. O verbo principal era o não dever. Você não deve fazer isso. Certo, as grades eram visíveis. O chefe, o guarda, mas e hoje? A gente trocou as fábricas por escritórios abertos, home office. Cadê as grades? As grades agora são internas. O verbo mudou. Saímos do não dever para o poder. Yes, we can. Exatamente.
Você pode mais, você pode ser o que quiser. Do ponto de vista da produtividade, foi uma otimização genial. A sociedade disciplinar criava loucos, delinquentes, aqueles que quebravam as regras. A do desempenho não cria rebeldes. Ela cria o quê? Depressivos e fracassados. São aqueles que não aguentam mais poder, que se sentem insuficientes diante do infinito de possibilidades. Espera um pouco, isso dá um nó na cabeça. Se antes a gente tinha o guarda e o prisioneiro, o que você está dizendo é que hoje a mesma pessoa é o guarda e o prisioneiro? Exatamente. O sujeito de desempenho é seu próprio mestre e seu próprio escravo. Ele não precisa de um chefe externo gritando para produzir mais. A voz interna já faz esse trabalho. E de forma muito mais eficiente. A exploração vira autoexploração. E o mais perigoso é que isso vem junto com um sentimento intenso de liberdade. Como assim, liberdade? Parece o contrário. Mas pensa bem. Ninguém está me obrigando a checar e-mail às 10 da noite. Eu que quero terminar logo. Ninguém me força a fazer outro curso. Eu que quero me aprimorar. É a tal da liberdade coercitiva que ele fala. Isso. É a liberdade que te força a aceitar mais um trabalho, a trabalhar no feriado, porque não tem um sistema externo para dizer pare. Você vira seu próprio carrasco em nome da liberdade. E a depressão, o burnout? São o grito de uma alma exausta, não de ser proibida, mas de tanto poder. Essa ideia de autoexploração constante soa bem exaustiva. Eu fico pensando no custo disso para nossa mente, para nossa capacidade de focar em uma coisa só. Ela pulveriza. Como? O excesso de positividade vira um excesso de estímulos, de informações. E a resposta que a gente criou para isso foi a multitarefa, o multitasking. De que a gente tanto se orgulha. Isso é uma regressão. É voltar a um estado de atenção selvagem, como a dos animais. Atenção selvagem. Explica isso. Um animal na natureza precisa ter uma atenção ampla, mas rasa, entende? Ele come enquanto vigia predadores, cuida da prole. Ele não pode se aprofundar em uma coisa só. Se não vira presa. Exato. É a lógica da sobrevivência. Já as grandes conquistas culturais da humanidade, filosofia, arte, ciência, exigem o oposto, uma atenção profunda, contemplativa. Ninguém escreveu um grande romance enquanto checava notificações, né? Exatamente. Tentar ouvir um audiolivro respondendo e-mails, como eu me pego fazendo, não é absorver cultura, é só processar dados. E essa atenção dispersa que pula de uma coisa para outra é o que ele chama de hiperatenção. E uma das características dela é que ela não tolera o tédio, o que me parece muito familiar. Totalmente. O silêncio, a espera, viraram algo insuportável. A gente pega o celular no segundo em que entra no elevador. Exatamente. E a perda da capacidade para o tédio é, para Han, uma catástrofe cultural. Ele resgata uma ideia do Walter Benjamin, que dizia que o tédio profundo é o pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Que bonito isso. É lindo. Ou seja, é no aparente vazio do tédio que as ideias realmente novas podem nascer. Sem essa pausa, o que sobra é só inquietação. A gente só reproduz e acelera o que já existe. E é curioso porque a gente pensa no tédio como inimigo da produtividade. Mas o que ele sugere é que o tédio pode ser o solo fértil para a criatividade de verdade. Exato. E isso nos leva à parte final da análise dele, que é talvez a mais surpreendente. Falando em exaustão, o livro se chama Sociedade do Cansaço, mas parece que ele não vê todo tipo de cansaço como ruim. Sim. E essa é a proposta mais poética e talvez mais radical do livro. Inspirada pelo escritor Peter Handke, Han diferencia dois tipos de cansaço. O primeiro é o que a gente conhece muito bem. Qual? O cansaço solitário. É o cansaço do esgotamento, do burnout. Ele nos isola. É o meu cansaço aqui, o teu cansaço aí. É o cansaço que te faz cancelar um encontro com amigos porque você não aguenta mais interagir. Ele destrói a comunicação. Destrói. Para Handke, esse cansaço é uma forma de violência, porque ele acaba com qualquer senso de comunidade. É o resultado final da sociedade do desempenho. Ok, esse cansaço eu conheço, infelizmente. Mas como pode existir um cansaço bom, que não nos isola, mas nos conecta? É o que eles chamam de cansaço fundamental, ou cansaço nós. Não é o cansaço frenético do esgotamento. E como ele é? Tão tranquila,
depois de uma longa caminhada na natureza com alguém, ou depois de uma conversa profunda que varou a noite. Ah, sim. Esse tipo de cansaço, segundo eles, afrouxa as amarras do nosso ego. Ele nos torna mais porosos, mais abertos para o mundo e para o outro. Ele não nos fecha, ele nos abre. Então não é um estar cansado de alguma coisa, Isso. é mais um estar cansado com alguém. Perfeito. É um cansaço que permite o não fazer sereno, que confia no mundo o suficiente para abaixar a guarda. Ele não separa, ele cria um entre, um espaço compartilhado de repouso. Uma comunidade de cansados, então. Exato. É um cansaço que nos devolve a capacidade de olhar, de admirar, de simplesmente estar. É um cansaço que, paradoxalmente, nos rejuvenesce. Não para produzir mais, mas para viver com mais profundidade. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente desvendou aqui foi uma espécie de mapa da nossa exaustão. A gente entendeu que a fonte do nosso mal-estar não é um não, mas a tirania de um sim infinito. Isso. Vimos que a violência deixou de ser externa para virar um superaquecimento interno, nos transformando nos nossos próprios capatazes. Numa busca infinita por desempenho, movida por uma liberdade que, no fim, nos aprisiona. E no meio de tudo isso, nossa atenção se fragmentou, roubando a nossa capacidade de contemplar e de criar algo novo. Exato. E a conclusão que fica é que as patologias da nossa época são um espelho dos nossos valores. A busca incessante por desempenho e positividade gera, como efeito colateral, uma sociedade de indivíduos esgotados e solitários. E a proposta final dele é que a cura para esse cansaço Talvez não seja mais energia, mais otimização, um novo aplicativo de produtividade. A cura talvez esteja em abraçar um outro tipo de cansaço. E isso deixa uma pergunta no ar para todo mundo que está ouvindo, não é? Exato. A reflexão que fica é, num mundo que grita faça mais, seja mais, qual seria o poder de cultivar deliberadamente o não fazer? Que tipo de criatividade, que tipo de amizade, que tipo de comunidade poderia nascer não da nossa hiperatividade, mas daquele espaço de cansaço profundo e compartilhado que nos permite simplesmente ser, em vez de constantemente ter que nos tornar?